Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aí, quem? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Repita novamente, quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos, ó Deus, mais uma vez na tua casa. Cremos na tua palavra e sabemos que fizemos a melhor escolha. Como cantamos aqui, Senhor, queremos estar junto de ti. Não só por mais um minuto, mas por toda a vida, por toda a eternidade. Por isso pedimos que fale aos nossos corações, através da mensagem desta noite. Não aquilo que precisamos ou aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que realmente precisamos. Que o teu infinito amor e a tua graça nos alcance nesta noite, para que saiamos aqui diferente de como entramos. Nós oramos certos da vitória no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Agora à noite, nós vamos dar continuidade à mensagem em Romanos, que também foi o nosso tema pela manhã. E eu iniciei pedindo que as pessoas que estavam presentes fizessem uma afirmação para quem estava ao lado deles, dizendo o seguinte: olha, a notícia não é boa. Para aquilo que seria explanado na palavra. E agora eu convido a você que está aqui a virar para o irmão e a irmã que está ao lado e dizer o seguinte: a notícia é muito boa. Porque é uma boa nova do Evangelho. E se é Evangelho de Cristo, a notícia, ela é muito boa. Pela manhã, nós iniciamos falando sobre a carta aos Romanos, especialmente no capítulo 1, versículo 18, onde Paulo escreve aos irmãos de Roma e ele narra sobre a ira de Deus que foi revelada a todos. E ele diz ainda: olha, a ira de Deus do céu foi revelada a todos. Por isso que eu brinquei e disse, que a notícia não era muito boa. O intuito de Paulo era levar a igreja de Roma
a uma reflexão que todos nós nascemos defeituosos. E não é defeito de fabricação, é defeito de uso. E esse defeito é por causa do pecado. Eu contei uma experiência aqui de um relógio, mas eu lembrei de outra e gostaria de compartilhar com vocês. Para a gente diferenciar aquilo que é defeito de uso de defeito de fabricação. Essa semana, eu tinha 2 embalagens de 5 litros para levar para o meu trabalho. Aí eu fui, testei para ver se cabia no baú da minha moto. Deu certinho, ainda sobrou espaço. E falei, que maravilha, né? Vou conseguir levar as 2 embalagens de uma única vez. Fechei a tampa do baú, fiz o meu trajeto. Quando eu cheguei lá no trabalho, que eu fui abrir o baú saiu por inteiro. Aí eu fui ver, tinha quebrado as garras que seguravam o baú. Aí eu falei, não é possível, o negócio deu tão direitinho, nem deu tudo certinho, nem entrou forçado nem nada. Aí uma pessoa que estava do meu lado falou bem assim, olha, entre em contato com o fabricante, porque deve ser defeito de fabricação. Mas eu, como bom brasileiro, não havia lido o manual para saber qual era a capacidade de peso daquele baú. Aí eu fui procurar, antes de fazer a reclamação, falei, não vou fazer reclamação sem antes saber. Fui buscar a ficha técnica do baú. E lá estava dizendo que o máximo do peso era 5 quilos. E as 2 embalagens pesavam 10 quilos. Eu coloquei o dobro do peso no baú, por isso que ele não aguentou. Foi defeito de fabricação ou de uso? Foi defeito de uso. Eu usei de forma errada. Paulo, quando descreve aos irmãos de Roma, ele diz o seguinte, olha, nós fomos feitos perfeitos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O problema é o defeito de uso. Diga para o seu irmão assim, ó, o defeito é de uso. Começou esse defeito lá no capítulo 3 de Gênesis. Quando ainda no jardim do Éden, Adão e Eva resolvem desobedecer ao comando de Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí começou a surgir os defeitos. E nós carregamos todo este tempo, o que eu vou dizer aqui e vou insistir em dizer que é o defeito causado pelo pecado. E Paulo fala bem assim, olha, no início de Romanos, não se enganem, todos nós somos pecadores. Porque está dentro de nós, carregamos este defeito. E Paulo faz questão de mostrar para a igreja que uma vez pecadores, quando não fazemos a vontade de Deus, nós então experimentamos a ira de Deus, que foi o tema da mensagem pela manhã. Ela existe, queira você ou não. Queira você querer enxergar ou não. E a palavra nos afirma assim, que nós não podemos passar por indesculpáveis. Não porque Ele é um Deus irado,
querendo acabar com o ser humano, querendo acabar com a humanidade, comigo, com você. Mas nós, na condição, ou a humanidade na condição de pecadora, afasta aquilo que aplaca a ira de Deus, que é a sua justiça, antecipando assim a sua ira. O defeito de uso de não obedecer ao comando de Deus, não é que Deus vai castigar, mas ele diz o seguinte: olha, se você não quer a minha justiça, então eu vou me retirar, e você vai ser entregue à injustiça. E esta injustiça, quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, nós somos então entregues ao pecado, ao príncipe das trevas e às suas mazelas e às enfermidades. E o resultado disto é uma vida dominada pelo pecado, escravos de Satanás, carregando em nosso corpo e na nossa mente toda sorte de enfermidades. E o pior de todos os males, tendo a morte como pagamento pelos nossos atos. Ainda no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz isso. Olha, o fato de nós desobedecermos a Deus, não reconhecermos Ele, dar a Ele a gratidão que Ele merece e a honra, a nossa mente está obscurecida. Então, nós vamos ter em nossa mente, em nosso físico, na nossa vida espiritual, a antecipação desta ira. Por isso que nós vivemos tantas mazelas. Eu até comentei pela manhã, né? Há 3 anos era Covid-19, depois outro vírus, que eu não me lembro mais nem o nome, agora varíola de macaco, e tantas mazelas. Por quê? Porque o homem está defeituoso. Mas eu não disse que tem uma boa notícia? Repete de novo para o seu irmão: tem boa notícia. A única forma de nos livrar da ira de Deus é nos pegarmos a sua justiça. Por isso que Paulo aos Romanos escreve sobre a justiça de Deus. Porém, como ser justos se somos pecadores de nascença e não fazemos o bem que deveríamos fazer? Como ser justo? Como tomar posse da justiça de Deus? O próprio Paulo nos dá a resposta. Em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Porque eu tenho um defeito. Mas ele diz assim: graças a Deus, porque nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a boa notícia. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a boa notícia. E ele, em defesa do Evangelho, dá a boa notícia. E eu disse pela manhã que teria boa notícia. Pena que alguns, que tiveram pela manhã não estão aqui. Porque ele apresenta o Evangelho de Jesus ressurreto, o seu reino e a vida que ele tem para os filhos de Deus. Diga de novo para o seu irmão: a boa notícia é Jesus Cristo.
que nos torna filhos de Deus. O fato de nos tornarmos filhos de Deus nos livra da injustiça e nos coloca dentro do plano de Deus de justiça. Esta é a boa nova. Então a pergunta é: como viver esta boa nova? E Paulo, ele leva a igreja a uma reflexão primeiro sobre a ira de Deus, para entender que eles precisavam ser salvos. Porque eu disse até pela manhã, salvo de quê? Se eu não sei nem que eu estou doente, como que eu vou tomar remédio? Mas salvos do juízo final. Salvos da morte eterna. Salvos da ira de Deus. Mas então como nós vamos viver isso? Primeiro nós precisamos entender que nós somos justificados pela fé. É a forma de nós nos apegarmos à justiça de Deus, é entender que a nossa justificação, ela é pela fé. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 3, versículo 21. Olha o que Paulo diz à igreja de Roma. A justiça por meio da fé. Ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. E não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no tempo presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A fé, ela nos leva a crer em Jesus como Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. A única forma de sermos justificados e nos livrarmos da ira é crendo em Jesus. Ainda quando Paulo escrevia sobre a ira de Deus no versículo 19, lá do capítulo 1, ele fala assim que foi manifesto para todos, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina. Ele diz lá ainda, olha, para todos, desde a criação do mundo, para todos estão visíveis os atributos de Deus. E eu quero aqui dar ênfase em um desses atributos, que é o atributo quando Deus trata com o ser humano, comigo e com você, que é o atributo do amor. Deus, Ele é amor. E quando Ele olha para mim e para você, o atributo que
Ele demonstra para nós é o seu amor. Mas não para por aí. Ele quer também que nós demonstremos este mesmo atributo. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este atributo está desde a criação do mundo. Quando ele livrou Isaac da morte, quando seria sacrificado por Abraão. Quando livrou Moisés da morte, quando havia uma sentença para as crianças que haviam nascido no Egito. Quando ele livrou os primogênitos hebreus que estavam no Egito por ocasião da 10ª praga. Estes atributos de Deus, que é o amor, está presente desde a criação. Mas Ele quer identificar este atributo em nós. E quando Deus identifica este amor em nós, esse mesmo amor passa a ser a graça e a misericórdia. E em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é a morte. E em sua graça, Ele nos concede o que não merecemos, que é a vida. Essa é a justificação pela fé. É o ato de Deus, por meio do qual Ele declara eu e você justo, mesmo pecador, com base na obra consumada de Cristo na cruz. Porque como eu disse pela manhã, aquilo que reflete em nós, além de espiritual, físico, também reflete uma questão moral, que está elencada em todo o capítulo 1, de 18 a 32. E se você quiser chegar em casa e ler, que Paulo vai falar dos atributos morais que o defeito do pecado causava e estava causando à humanidade. Mas agora, com a boa notícia, mesmo que o pecado gere uma dívida moral que nunca podemos pagar, mas Deus, em sua bondade, permitiu que Cristo pagasse essa dívida por nós na cruz, mudando a nossa natureza pecaminosa, o nosso defeito, para a sua própria natureza divina. Mas Ele precisa identificar o amor em você. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Vê se você vai identificar o amor nela. A pessoa, alguém que está demonstrando o amor de Deus, te olhar de cara feia. Não, né? Dê um sorriso, que eu sei, porque o amor de Deus enche os nossos corações. Mesmo aquele mais sério, se temos o amor de Deus, temos a alegria plena. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui, e quando Deus olha para o seu interior? O que Ele está vendo? Será que Ele está vendo o amor que é Jesus? Ou ainda Ele está vendo os defeitos de uso? A boa notícia é que se o Espírito Santo que está neste lugar, e nós cantamos que está presente,
Ele é capaz de sondar os nossos corações. E se há algum defeito de uso, eu creio que Ele é capaz de tirar nesta noite. Para dar lugar somente ao amor que é Jesus. Quando Deus olha, quem Ele vê? Que a partir de hoje, Ele passe a ver o próprio Filho dele em você. Mas não para por aí. O sacrifício, este sacrifício, para nos livrar da morte foi perfeito. Romanos capítulo 5, versículo 17 e 19, diz assim: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, lá no Éden, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a toda a humanidade. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Deus, ele sempre quis tratar este problema que a humanidade carrega desde a criação. E ele estabeleceu e entregou na tenda do encontro para Moisés, lá no início do livro de Deuteronômio, que está no capítulo 1, as leis que eram para guiar o ser humano, para que ele voltasse à origem. E uma das primeiras coisas que está lá, e que eu li pela manhã, era o sacrifício. Mas era um sacrifício imperfeito de animais. Mas nós lemos aqui em Romanos, quando Paulo escreve que Jesus foi oferecido como sacrifício perfeito, como propiação em obediência à lei santa de Deus. E a lei dizia: aquele que pecar, este morrerá. Está em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Jesus então ele cumpre as exigências justas para que Deus possa gratuitamente perdoar aqueles que vêm até Cristo. Sabe de uma coisa? Aquele defeito que tomara que nós não carreguemos nunca mais, que se chama pecado, Deus ele não ignorou, ele aniquilou por meio de Jesus na cruz. Você entendeu o que eu disse? Ele não ignorou a nossa falha, o nosso pecado, as nossas imperfeições, a nossa dúvida, o nosso medo. Pelo contrário, ele aniquilou. Por isso que em Romanos 8 diz, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Você pode levantar a sua mão agora e dizer: eu sou livre, porque Jesus aniquilou todos os meus pecados. Só nos resta então uma pergunta:
Você já entregou toda a sua culpa a Jesus aos pés da cruz? Tem um cantor bem conhecido, né? Ele, numa das músicas dele, ele diz assim, né? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. E ele diz assim: agora eu vou olhar para Jesus. Porque o escrito de dívida que havia para nós, Jesus aniquilou. O terceiro tópico para nós encerrarmos a mensagem desta noite é: depois de sermos justificados e saber que Deus cumpriu o seu propósito entregando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, só nos resta uma certeza: a certeza de que nada nos separa do amor de Deus. Foi o texto base que nós lemos, Romanos capítulo 8, versículo de 31 a 39. Pela manhã eu encerrei a mensagem dizendo que estávamos danificados e que precisávamos desesperadamente do amor de Deus. E agora à noite a boa notícia é que o amor de Deus está à nossa disposição. Mas uma coisa nós não podemos nos enganar: não será fácil, pois o adversário da nossa alma não vai perder a oportunidade de apontar o dedo para nós, se nós voltarmos a falhar. 3 situações estarão sempre à nossa volta. Por isso que Paulo escreve aqui no versículo 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele fala de 3 situações. Ele fala: quem poderá me acusar? Quem poderá me condenar? E quem poderá causar a minha separação de Deus? Por isso que eu pedi para você repetir: quem? E a pergunta que eu faço é: quem poderá te acusar? Quem poderá te condenar? Quem poderá te separar? E a resposta é: ninguém poderá. Porque Deus é por nós. E a palavra fala que se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas nós podemos cometer vacilos. Na verdade, o único que pode causar essas 3 situações aqui somos nós mesmos. Trazer a acusação, a condenação e a separação. Por isso que Paulo alerta, ele fala: olha, nós não podemos ter a mente obscurecida, pelo contrário, os nossos olhos têm que estar bem abertos, porque tem coisas que estão à nossa volta, que parecem boas, mas que na verdade querem nos acusar. Querem trazer de volta a acusação. E segue uma sequência. A acusação traz a condenação. E a condenação traz a separação.
Por isso que Paulo convida aos irmãos de Roma para entoar este hino, que é o do versículo 31 do capítulo 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo nos convida a pensar assim: quem é mais poderoso que o nosso Deus, que poderá intentar qualquer coisa contra nós? E Ele nos convida para ampliar a nossa visão, abrir os nossos horizontes, para desfrutar de uma coisa extraordinária que está no início deste texto que nós lemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, eu quero que vocês desfrutem da presença de Deus, porque Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Nós cantamos aqui: fique mais um minuto no nosso secreto. Não quero sair da tua presença. Quero estar sempre com Deus. E é este Deus que fez uma grande promessa, que estaria conosco e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando algo se levantar para te afligir, para te acusar, para apontar o dedo, saiba de uma coisa: diga: eu tenho Deus, e é o Deus conosco. É o Emanuel, que está conosco todos os dias, para nos livrar, para nos fortalecer, para nos curar, para nos libertar, para nos renovar, para mostrar Jesus em nós. E eu encerro com 3 perguntas. O que pode te separar do amor de Deus se o Emanuel está com você todos os dias? Coloque-se de pé, por gentileza. E a última pergunta é: em quem está depositado a sua certeza e esperança? O Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para nos lembrar que mesmo pecadores, Deus, Ele é conosco. Mas como em todos os cultos, nós temos a oportunidade de fazer uma autoavaliação, de fazer uma reflexão. E eu te convido a fazer essa reflexão com base nas perguntas que eu fui falando aqui enquanto ministrava. Feche seus olhos, por gentileza. Porque a sua resposta será para Deus. E o Espírito Santo nos pergunta nesta noite: quando Deus olha para o meu interior, quando Deus olha para o seu interior, quem Ele está vendo? Será que nós já entregamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus? Ou ainda tem algumas reservas,
algumas coisas que não abrimos mãos, que deixamos no cantinho do coração, da mente, da nossa alma, que precisam sair para dar lugar ao amor que é Jesus. E você tem depositado a sua esperança e a sua certeza no Deus conosco? Faça a sua oração nesta hora a Deus, crendo que Ele é capaz de mudar todas as coisas. Se há algo que precisa ser deixado aqui nesta noite, deixe. Não leve embora. Se há algo que precisa ser recebido nesta noite, receba. Não vá sem Jesus embora deste lugar. Se entrou aqui com medo, deposite a sua esperança e a sua certeza no Deus conosco. E saia daqui como um vitorioso e uma vitoriosa, para trilhar um caminho que Ele mesmo preparou para nós, que é um caminho de vitória. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua palavra. Sabemos que não somos merecedores, mas o Teu amor é infinito, a Tua graça é infinita. E estamos aqui nesta noite, Senhor, não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu poder. Confiamos, Senhor, na Tua graça. E que o Senhor pode nos transformar, renovar o nosso coração, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, tirar de nós, Senhor, aquilo que nos impede de ter uma íntima comunhão com o Senhor. Nós cremos no Teu Espírito Santo, que está presente neste lugar, e que sonda os corações. E o que o nosso único pedido nesta noite seja este: Senhor, entre na minha vida, para nunca mais sair. Nós oramos assim, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti.